Essa é a série O Poder das Escolhas, é uma série que eu estou fazendo para que a gente possa olhar e entender e compreender, e principalmente, gente, integrar em nós, né? A integralização de que nós podemos sim escolher a realidade que vivemos, que nós podemos construir a realidade que vivemos. Isso é algo muito especial. O tema é autojulgamento, né? Bom dia, João, tudo bem? O quanto nós caímos no padrão de nos julgarmos, né? Como que a gente se julga e como a gente julga os outros e como tudo isso junto acaba gerenciando as nossas decisões, né? Muitas vezes eu vejo que a gente se torna impedido de tomar uma decisão, a gente se torna impedido de escolher porque nós mesmos já fomos lá no nosso íntimo e já ceifamos os nossos desejos. Muitas vezes construímos muitas máscaras. Nós devemos sim, gente, em cada relação, nos posicionarmos de uma forma, né? Que é o nosso lugar na relação, é o nosso lugar, é o nosso posicionamento. Por exemplo, quando eu estou com a minha irmã é mais velha do que eu, então eu sou menor do que ela. Quando eu estou com meu pai e minha mãe são maiores, eles me deram a vida, então eles têm hierarquia sobre mim. Quando eu estou com o meu marido, nós somos iguais. Quando eu estou com a minha filha, eu sou maior do que a minha filha. Então, sim, a gente deve agir diferentemente, de acordo com em que posição a gente está. Quando a gente está com um amigo, a gente está no patamar de igualdade. Então, é importantíssimo a gente agir de acordo com a nossa hierarquia naquele momento, naquela relação. Mas, gente, o que eu quero comentar aqui é quantas máscaras, né? Quantas personas a gente cria para fazer todo mundo feliz. Quantas personas a gente cria para fazer todo mundo feliz. Como se todo mundo devesse nos amar, como se todo mundo devesse assim, se alegrar com a gente, com o nosso comportamento. E aqui vem o nosso padrão e o nosso medo que a gente constrói, que tem 3 grandes sentimentos que geram e que mobilizam todo o autojulgamento. O medo, né? O medo de não ser aceito, o medo de não ser aceito pela sociedade, o medo de não ser aceito pelas pessoas da tua família, o medo de alguém te deixar, do teu cônjuge te deixar, o medo dos teus filhos se magoarem, o medo dos teus colegas, né? Se você é um empresário, o medo dos funcionários pedirem demissão e ir embora, o medo, né? Quantas vezes nós nos prendemos dentro das realidades que construímos na nossa cabeça e da dificuldade que temos de escolher simplesmente porque nos faz bem, né? Só porque nos faz bem, mas muitas vezes o que nos faz bem coloca em xeque o que a sociedade acredita, coloca em xeque o que a nossa família espera da gente, né? Muitas vezes a nossa família espera da gente uma vida perfeita, um casamento perfeito, que você faça tudo, que você esteja sempre disponível, que você diga sim, ou simplesmente que você escolha determinada função, profissão, e siga nessa profissão para sempre. Então, são muitas realidades paralelas. E quando a gente começa a entrar em sofrimento, bom dia, Ignês, bom dia, Samara. Olha, muita gente linda, né, Eli? Muita gente linda. Então, assim, quando vibramos nesse padrão do medo, a gente acaba escolhendo, gente, escolhendo um lugar e uma limitação. É como se a gente dissesse para as pessoas o que você vai... antes de a gente tomar uma decisão, a gente cai naquele padrão de pensamento. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar, como as pessoas vão olhar para isso que está acontecendo, né? Então, como que a gente pode trabalhar esse medo interno? O medo interno, ele parte primeiro, gente, de um autoconhecimento. Porque eu vou contar para vocês que não é para os outros que a gente cria as realidades, né? A gente conta para nós mesmos e acreditamos que aquilo é verdade. Então, muitas vezes nós também nos ancoramos e não tomamos uma decisão porque a gente já construiu um motivo para não tomar a decisão. Quantos motivos a gente constrói para não tomar uma decisão? Quantas vezes nós dizemos assim, eu não vou fazer tal fato porque minha mãe vai ficar magoada, meu pai vai ficar magoado
e aí, de repente, você vai lá, faz aquele ato, toma aquela atitude, e, na verdade, todo mundo aceita e todo mundo respeita. Então, muitas vezes, nós criamos realidades que não existem. E a gente fica pensando que as pessoas vão falar e vão fazer, e muitas vezes elas simplesmente vão aceitar. Porque quando a decisão está a nosso favor e está na nossa alma, só compete ao outro respeitar. Só compete ao outro respeitar. E o respeito, ele é algo que primeiro ele nasce na gente. Geralmente as pessoas que são mais criticadas, que são mais questionadas, que são mais julgadas, elas mesmas têm esta habilidade de fazer para com elas. Eu só consigo julgar o outro quando eu me julgo. Então, sabe aquelas pessoas que julgam bastante as pessoas, que criticam, que questionam as pessoas? Elas também já são especialistas em se julgar, porque o julgar o outro, gente, é uma especialidade, né? Em algum momento a gente começa a aprender a julgar os outros. Por quê? Porque a gente nasce uma criança pura, uma criança em essência, e aí a gente começa a ter uma relação, a gente já traz toda a história dos nossos ancestrais, e a gente começa a ter uma relação diária com o pai, com a mãe, depois a gente vai para a escola, e nestas relações, nós vamos construindo o certo e o errado. E aqui, gente, a gente começa a cair em um padrão de que só existem dois caminhos, ou tá certo, ou tá errado? Será, gente, que só isso que existe? Será que só existe certo? Será que só existe errado? Só existe bom e só existe mal? Como seria o mundo se a gente conseguisse funcionar somente a partir da pergunta? Como assim, Juliana, funcionar a partir da pergunta? O que eu realmente quero? O que me faz feliz em essência? O que para mim funciona de verdade? Como olho para isso? Como olho para isso? Como olho para isso? O que mais tem disso? Então, quando a gente se coloca em uma situação de começar a nos perguntarmos mais sobre o que realmente queremos, a gente consegue começar a construir uma nova realidade. Então, nós temos pensamentos, sentimentos e emoções que surgem e que surgiram a partir do estabelecimento de crenças, né? Crenças que nós compramos como realidade. É claro que alguém nos contou, é claro que a gente viu isso em algum momento, mas a gente viu a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa realidade. Por exemplo, uma criança muito pequena que vê o pai e a mãe conversando alto. Eles conversam alto, mas naquele momento o pai estava falando muito alto perto da mãe. Ela pode ter consolidado uma realidade de que homens gritam, e homens que gritam são bons. Então, aquele inconsciente, aquele movimento, e ela vai procurar, quando ela crescer, chefes, líderes que tenham esse padrão de gritar, de agredir. Por quê? Porque lá na informação dela, na realidade que ela construiu, através de uma experiência, através de uma vivência, de um sentimento, aquilo se solidificou como verdade. E essa solidificação de verdade é o que nos aprisiona. Nós somos nossos prisioneiros, tá? Nós não somos prisioneiros das outras pessoas, nós somos prisioneiros dentro do que construímos dentro da gente. A gente fala de nós muito mal, né? A maioria hoje, gente, dos meus clientes, eles falam muito mal deles mesmos, né? Então não precisam nem contratar. Às vezes eu brinco com alguns, nossa, você não precisa nem contratar um inimigo, né? Porque esse inimigo já tá aí dentro, para a pessoa se perceber de que ela já fala muito mal dela. Pessoal, quem ainda não leu Cavaleiro Preso na Armadura, é um livro essencial, porque nós estamos em várias armaduras. E muito legal desse livro, vamos fazer um spoiler aqui, porque esse livro ele vai trazendo várias fases. Então eu sugiro que você leia este livro e você encontre em que fase você está, né? E como você está conectado com as tuas realidades paralelas e com as realidades que você construiu. Agradar a todo mundo é a maior loucura que existe, tá? É a maior loucura que existe. Quando a gente quer realmente fazer algo, a gente deve começar a fazer algo bom para nós. Então, aprendemos, né, e fomos colocados dentro dessas crenças limitantes, dentro dessas realidades paralelas de certo, errado, de bom, de mal, através dessas vivências, experiências, sentimentos e emoções. E nem sempre a realidade foi o que a gente viu. A gente pode ver uma distorção dessa realidade. E essa distorção dessa realidade, gente, gera, neste momento, uma informação e você começa a ser leal e se comportar como aquela informação. Gary Douglas, que é o fundador
fundador do Access Consciousness, ele fala que a maior maldade que a gente pode fazer no mundo, a maior maldade é falar mal da gente, é o auto-julgamento, é nos punirmos de tudo que nós realmente sentimos, de que realmente estamos conectados, né? Muitas coisas que a gente carrega, gente, é dos outros, tá? Nós não carregamos apenas as nossas coisas. Durante o nosso processo de vivência, a gente descobriu formas. Você pega pessoas que são casadas há muitos anos, sei lá, tem alguém aqui casado há muitos anos nessa live, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mais de 10 para mim já são vários anos, né? Muitos não, desculpa. Muitos é julgamento, tá? Há vários anos. Vocês viram como é desafiador a gente não usar palavras de julgamento, né? Muitos é julgamento. Quem diz que é muito, né? Se eu tô dizendo que é muito, é porque, então, se aquilo é muito, tem outro que é pouco. Ó, a Ieda disse que sim. Então, Ieda, se a gente pensar, você conhece muito bem o seu marido e você já sabe, olha ali, a Léo 18, 20, uau, o que mais é possível, né, meninas? Então, a Luana também, casada há um bom tempo. Então, veja, vocês já sabem, ó, olha só que interessante, tudo como o marido gosta, o que ele tá pensando, se ele agir de tal forma, é assim. Faz sentido isso? Só que se isso não fosse verdade? E se isso tenha sido realidades que vocês construíram em determinado momento e você comprou, e talvez ele faça aquele comportamento para que você faça o outro comportamento. Será que vocês estão vivendo realmente uma realidade ou vocês estão vivendo uma negociação e uma vontade de fazer um para o outro, tipo, ele faz tal movimento para que você vá lá e faça tal movimento e assim o casal fica leve. Então, muitas coisas, gente, não são reais. A gente fica no processo de se retroalimentar e a gente descobre. E sim, Lu, às vezes nos surpreendemos. Sempre que derrubamos as nossas barreiras, e eu convido vocês aqui do Facebook, vocês aqui do Instagram, que vocês derrubem todas as barreiras agora, que vocês derrubem todas as barreiras do que vocês podem estar pensando, que qualquer pensamento nesse momento seja projetado para uma pergunta agora. O que mais é possível? 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 E uma outra pergunta, o que eu posso ser que eu nunca pensei que poderia ser? O que eu posso ser que eu nunca pensei que poderia ser? O que eu posso ter que eu nunca pensei que poderia ter, né? Como faço mais dinheiro, universo? Como faço mais dinheiro? Então, quando a gente sai do problema e a gente vai para a pergunta, nós conseguimos encontrar as nossas respostas. Nós conseguimos enganar a nossa mente. Gente, se a lógica resolvesse o mundo, vocês não acreditam que o mundo estava resolvido? Porque se a lógica diz assim, o que é lógica? É o pensamento lógico, tá? Que eu me refiro à matemática, por exemplo. Se a gente sabe, todo mundo sabe, eu sei, vocês todos que estão aqui na live sabem, que a gente deve gastar menos do que ganha. Todos nós sabemos disso, não sabemos? E para que cargas d'água a gente vai lá e gasta mais do que ganha? Como existem várias famílias endividadas? Se elas sabiam que elas ganhavam X e gastaram Y, X mais Y, né? E isso gerou um problema. Isso é moral, gente. Então, Gary fala que se a moral resolvesse o mundo estava resolvido. Nós não teríamos problema. Então, a gente precisa sair desse campo moral, sabe? Porque a solução, a resposta não está na moral. A moral está aonde você solidificou a tua crença. É na moral que está a tua crença. Nossa, eu não posso fazer uma live como Juliana. Nossa, eu não posso ser um coach. Eu não posso empreender. Na minha família, todos foram empregados. Como que agora eu vou empreender? Então, isso é tudo moral, mas quando a gente cai na nossa essência de verdade, a gente descobre que nós tudo podemos ser, ter e receber. Nós tudo podemos ser, ter e receber. Mas para isso a gente precisa estar liberado e a gente precisa estar fora da moral, porque o universo está o tempo todo conversando com a gente recebe dicas, movimentos, falas o tempo todo. E quando a gente consegue acolher isso e a gente consegue transformar a nossa realidade, nesse momento a gente saiu do julgamento. Porque, gente, se eu me julgasse, se eu tivesse escolhido, se em algum momento eu não tivesse escolhido destruir todo o meu auto-julgamento, com certeza
estava aqui falando com vocês sobre isso, né? Porque é um processo muito, muito desafiador você fazer algo que é diferente da tua família, que é diferente do que talvez a tua linha profissional, né? A moral impede as infinitas possibilidades, sim, a moral é o que impede as nossas infinitas possibilidades. Nós somos um ser infinito. Nós temos todas as capacidades, todas as realidades construídas dentro da gente. E aqui cabe a gente se conectar a essa escolha de uma forma onde a gente consiga, gente, eliminar qualquer julgamento, qualquer julgamento. Tem pessoas maravilhosas que estão paradas em algum lugar porque isso faz a sociedade feliz, porque faz a família feliz, porque faz o gatinho feliz, porque tem aquela vida bonita, né, de vitrine. É lindo uma vitrine, vocês concordam comigo? A vitrine é linda. Tem lojas lindas, com vitrines lindas, que quebram. Então, não é apenas a vitrine que vende. A vitrine linda, ela serve para as pessoas olhar, para as pessoas passar, para as pessoas admirar. Agora, é melhor você ser uma vitrine não tão linda, mas você ter essência a serviço de você, tá? Porque as essências são lindas, todos nós somos puros, todos nós somos lindos, perfeitos e maravilhosos, só que nós caímos em um processo de auto-julgamento, em um processo de limitação que vem a serviço do que uma sociedade toda espera de você, do que todas as realidades esperam moralmente de você. E é através disso que a gente se bloqueia, que a gente se limita e que a gente vive num mundo pequeno, né? O que é um mundo pequeno? É um mundo que não preenche o teu vazio. Como que eu sei, Juliana, se eu ainda estou no julgamento? Se você julga alguém. Eu gosto sempre de pegar a família do cônjuge, tá? A família do cônjuge, para quem não é casado, já dou outro exemplo. Se você pega a família do seu cônjuge e você começa a perceber e a reconhecer e a criticar essa família, minha sogra é assim, minha sogra é assado, minha blá, 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 né? A gente está no julgamento. Então, quando você está no julgamento para com o outro, necessariamente, antes de você conseguir julgar alguém, você, eu e todo mundo precisa se auto-julgar. Porque a única forma de eu conseguir apontar o dedo para alguém, enfiar o dedo na ferida de alguém, é quando eu já fiz isso em mim. Eu só dou para o outro o que eu já tenho. Se eu não tenho, eu não consigo dar. Vocês concordam com isso? Se eu não tenho nada, como eu vou dar? Então, se eu tenho, se eu me julgo, se eu me critico, se eu me enquadro, eu vou enquadrar todo mundo. Nossa, essa mulher não tem noção. Olha a idade que ela tem, a roupa que ela usa. Olha aquela pessoa lá, nossa, que pessoa mais brava, julgamento. Que pessoa mais amarga, julgamento. Porque você não está deixando ela escolher ser do jeito que ela quer ser. Então, provavelmente você é amarga, provavelmente você não tem bom senso. Em alguns momentos você se julga. Então, quando você fala de alguém, quando falamos de pessoas, falamos do que está dentro da gente. Tudo que você fala do outro, tudo que te incomoda no outro, gente, está em você. Está em você fixado em um padrão, em um movimento de dizer assim, olha, tu tá fazendo errado também. Só que eu só consigo dizer tu tá fazendo errado também quando eu também tô fazendo errado. Porque daí eu acredito que tem um certo. Aqui é a essência, aqui é o segredo. Se eu contar para vocês que não tem certo, que é apenas uma escolha. Você pode se separar e você pode ficar casado, você pode permanecer no seu emprego até o último dia da sua vida, você pode escolher uma nova profissão. Tá tudo bem quando essa escolha é para você. E ela está a serviço da sua vida e da sua essência. E ela está a serviço de tudo que te move. Muitas pessoas são movidas também pela culpa. O que é a culpa, gente? Como que a gente reconhece a culpa na gente? A culpa, por exemplo, de ter feito uma escolha. Se eu não tivesse, né? Se não fosse por mim, se não fosse por ele, se não fosse por ela, né? Então, quando a gente coloca algumas relações em condição, né? Eu não posso tal coisa porque essa pessoa fez tudo por mim. Nesse momento, eu tô no padrão da culpa. Eu não tô no padrão da escolha. Eu não posso trocar de emprego porque esse chefe foi o melhor chefe do mundo. Ok, ele foi o melhor chefe do mundo e tá tudo bem. E aqui o que você tem que ter é gratidão. Mas se você tem que seguir o teu caminho, você deve seguir o teu caminho. Porque só seguindo o teu caminho que você vai ser
congruente com você. Se o teu caminho é ir, mas eu não posso deixar, porque quando eu mais precisei, uma frase que eu escuto muito, quando eu mais precisei foi ele que me ajudou, foi ela que me ajudou. Nossa, mas a pessoa tal é perfeita, como eu vou me separar de uma pessoa perfeita? Como eu vou me separar de uma pessoa que me deu tudo? Se você está feliz nesse casamento, permaneça nesse casamento. Se esse casamento te realiza, permaneça nesse casamento. Se você está, porque neste casamento por culpa, você está fazendo duas maldades. Primeiro com você, com tudo que mora dentro de você, e com essa pessoa que é tão maravilhosa. Porque se essa pessoa é maravilhosa, ela merece ter novas possibilidades. Então, não podemos aprisionar nada, nem aprisionar ninguém nas nossas relações. Todas as pessoas são livres para ir e para vir. E quando você libera tudo para todos, necessariamente fica o que está conectado na sua alma, o que está conectado na sua relação. Deixa eu olhar aqui no Facebook, tem a culpa revela a criança, o adulto age com responsabilidade. Como é desafiador crescer, a Kelly coloca. Sim, né, Kelly, a culpa, ela está relacionada à criança, à nossa criança interior, né, porque crianças muito, muito machucadas e que não foram curadas, que não foram conectadas, né, elas realmente geram no padrão da culpa, né, então, nós criamos culpa nas crianças, tá, a gente deixa as crianças culpadas, muitas vezes pai e mãe fazem drama com os filhos e fazem chantagens emocionais. Nesse momento, a gente começa a estar a serviço de todo esse movimento. Na verdade, se é que existe alguma verdade, muitas vezes nós estamos sempre querendo descobrir como agradar o papai e a mamãe. Sempre. Estamos caminhando sempre nessa direção. Como eu agrado meu pai, como eu agrado a minha mãe, mesmo que inconscientemente a gente está sempre nesse caminho. Então, o que eu convido vocês é voltar assim para a sua vida interna e perguntar para você se você vive no padrão mais do medo, mais da culpa, que a Kelly trouxe uma contribuição fantástica, que é sobre a criança interior, ou o padrão da vergonha. Muitas pessoas têm vergonha de fazer tal coisa, têm vergonha de assumir uma posição, porque em todo lugar que eu escolho, eu necessariamente saio de algumas coisas que são belos na linha do certo e do errado, do bom e do mal, tá, gente? A linha do certo e do errado, a linha do bom e do mal é apenas uma linha construída. Não existe em lugar nenhum uma realidade fixa. Nós podemos criar qualquer possibilidade, qualquer realidade, organizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Toda vez que a gente se conecta realmente com o que a gente pode, em essência, ser, e esse é o desafio, como conectar a nossa essência? Só na pergunta, gente. Quantas perguntas você se faz por dia sobre você? Imagina que você fosse o seu terapeuta. Se você pudesse escolher nesse momento ser o seu terapeuta, qual pergunta você faria para você agora, nesse momento, sobre a tua vida? Que tipos de perguntas te colocariam para pensar? Para a gente sair também desta moral, mas a pergunta própria, ela teria que ser num campo de neutralidade sem julgamento, porque o pensamento, muitas vezes, quando eu penso assim, eu quero empreender, eu quero abrir o meu negócio, aí começa a vir aquele pensamento, tá, mas você não tem dinheiro, mas como que você vai fazer isso? E os teus filhos? Quem vai cuidar dos teus filhos? Quando você começa a vir estas informações, gente, quem está enviando essa informação para você é a moral, não é a essência. Porque quando você quer construir e quando realmente você se entrega ao empreendedorismo, você vai conseguir empreender. Só que a nossa mente já nos leva para o como. Mas como eu vou fazer isso? Mas como eu vou fazer isso? Muitas pessoas vêm para o processo de contar, mas Juliana, mas como? Mas como que eu vou fazer? Você não está entendendo, eu não tenho dinheiro, Juliana, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho como, eu não estou pronta, eu não sou, né? Você nunca vai estar pronto, você nunca vai ser perfeito, porque você não é perfeito. A beleza da vida, Bert Hellinger fala que só o imperfeito pode ser amado. A beleza da vida é a imperfeição. A beleza da vida é fazer hoje um pouquinho e amanhã fazer diferente, ou fazer melhor, ou fazer de uma outra forma, e tá tudo bem. Então a gente não é perfeito. Quando a gente quer ser perfeito, a gente se ferra. Por que? Desculpa aí os gestos. Por que a gente se ferra? A gente se ferra porque nós não conseguimos reconectar com a nossa essência. A perfeição, ela é algo que está dentro da nossa realização. Então, se você está feliz, se você está fazendo algo para você,
perfeito. Isso é perfeito para você, não é perfeito para sua vizinha, pode não ser perfeito para o seu chefe, pode não ser perfeito para o seu cônjuge, mas a tua alma está aqui sozinha em uma evolução. Eu disse esses dias, vocês sabem por que as pessoas reencarnam? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês sabem por que as pessoas reencarnam? Né? Por que a gente reencarna? Isso é uma teoria minha, tá, gente? Não levem a sério, é apenas uma metáfora. Por que as pessoas reencarnam? Porque elas chegam lá no céu, né? Ou em qualquer lugar que a gente acredite, mas vamos imaginar que é o céu. Elas chegam lá e elas dizem assim: era por isso que você agia assim. Nossa, como você me amava. Vamos voltar juntos e agora vamos fazer diferente? Então eu te convido a fazer diferente nessa realidade. Eu te convido a você entender que todas as pessoas são boas. Então, quando você olhar para alguém se comportando de uma forma que você acredita que tá certo ou que você acredita que tá errado, sai daí já, tá? Quando você disser, uau, olha que certo, olha que legal, tá errado, sai daí, que você tá no padrão certo e errado, padrão certo e errado, padrão certo e errado. O porquê e o para quê, quanta diferença, sim, gente, para quê, né? Para quê que eu estou a serviço disso, para quê? Mas o mais importante é a gente cair em uma pergunta que nos confunda, tá? A confusão é muito importante, né? O que, por exemplo, essa pergunta eu gosto muito, é uma pergunta do Axis, e eu repito para mim várias vezes por dia. O que eu posso ser que eu nunca pensei que poderia ser? O que eu posso ser que eu nunca pensei que poderia ser? Pode ser. Conseguiram, meninas, pegar? A ele já conhece, a Kelly, não sei se ela já conhece a frase. Esta frase, ela é uma frase que nos coloca em um padrão de neutralidade. Vocês percebem que não tem julgamento nenhum? A gente simplesmente se abre para o universo e diz assim: o que eu posso ser que eu nunca pensei que poderia ser? O que eu posso ser, universo, que eu nunca pensei que poderia ser? Então, quando você se joga nesse padrão do que eu posso ser, que eu nunca pensei que poderia ser, eu consigo, neste momento, acessar informações que eu nunca pensei. Porque assim, ó, gente, você pensa muito pequeno. Eu penso muito pequeno. Porque a gente só pensa que a gente pode aquilo que a gente conhece. Se nós não conhecemos uma profissão ainda, como é que a gente vai pensar que as profissões... Como é que você vai desejar algo que você não conhece ainda? Então, quando você se joga para esse mundo do que eu posso ser, que eu nunca pensei que poderia ser, o universo traz infinitas possibilidades para você. Você vai abrir teu Instagram e você vai achar um negócio lá que você diz: o que é isso? Nossa, eu não conheço isso. Não conheço. Aí você começa a estudar e você começa a descobrir. Então, a gente só deseja, e isso foi muito significante para mim quando eu descobri que a gente só deseja o que a gente sabe que existe. Para mim, isso foi muito forte, gente. Poxa, se eu não sei... E quanta coisa você... a gente não conhece ainda. Quantas coisas a gente não sabe que existem? A gente faz uma brincadeira, nós estamos em Chapecó, eu estou em Chapecó, né? Então a gente fala que Chapecó só conhece até meia praia. Por quê? Porque muitas pessoas passam a vida toda de Chapecó a meia praia, de Chapecó a Itapema. Elas só ficam lá naquele lugar. Por quê? Porque elas só sonham com aquilo, porque elas não se permitem a conhecer outros lugares. Então, porque elas não conhecem outros lugares. Então, a gente tem a tendência... É só um exemplo, tá, gente? Se alguém é de Chapecó aqui pode discordar ou concordar comigo, né? Então, por quê? Porque a gente não conhece ainda, então a gente não consegue sonhar. A gente não consegue... Então, esse é o grande movimento de a gente sair do poder de querer conduzir a nossa escolha, sabe? De a gente querer controlar o mundo, mas de sim a gente cair no campo da escolha. Nossa, eu escolho algo novo para mim. Não sei o que é. Você já falou isso? Algo novo, por favor. Algo novo, por favor. Algo novo, por favor. O que mais tem de novo para mim, universo? O que mais tem de novo para mim? Talvez tenha uma empresa, talvez tenha uma nova atividade, talvez tenha um desafio, um novo projeto. Tu tá lá numa empresa e você começa a falar algo novo, por favor, algo novo, por favor, algo novo, por favor. Chega o teu líder e diz assim: tem um projeto novo na empresa e eu queria te convidar para trabalhar comigo. A gente não controla o nosso agente externo, tá? A gente não controla o que está acontecendo. Vamos, Geni, vamos junto. A gente não controla o que está acontecendo no externo. Se alguém vai morrer agora, se alguém vai te deixar, se o seu marido vai separar, se a tua empresa vai te mandar embora, se a tua empresa... Tu não controla nada. Mas você controla como você reage diante disso. Você controla todas as tuas emoções. Você tem capacidade de controlar as emoções. Você tem
capacidade de gerenciar e de escolher como você quer agir diante de cada situação. A Gessi trouxe uma contribuição aqui, o que mais é possível? Sim, Gelsi, o que mais é possível. E essa é uma frase, é um decreto também do Axis que a gente usa muito. Então, sempre que acontece uma coisa boa ou uma coisa que a gente julga não tão boa, tá? Porque julga. Porque se tu tá dizendo que é bom ou que é ruim, você tá julgando. Quando eu falo uma coisa boa, eu tô julgando. Porque quem disse que isso é bom, né? Digamos assim, querem ver um exemplo? Eu fecho um trabalho de 20 mil reais. E esse trabalho vai demandar X horas. Nessas X horas, eu fiquei sem fazer alguma coisa. E eu, neste momento, posso ter deixado de fazer uma venda de 50 mil. E eu nem sei. Então, a pergunta do que mais é possível, ou como pode melhorar isso, como pode melhorar isso, como pode melhorar isso, elas te projetam para um lugar de algo ainda melhor. Então, se fura o seu pneu, ai, que ruim furou meu pneu, será que foi ruim? Será que você não se liberou de um acidente? Será que não foi maravilhoso ter furado seu pneu? E se furou seu pneu e isso foi ruim? Aqui tudo tudo no julgamento, tá? Essa frase que eu falei tá toda no julgamento. Se tudo isso aconteceu, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Porque quando eu pergunto para o universo como pode melhorar, 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 eu me projeto para dizer assim, tá, e o que tem de bom agora? O que tem? Você não ficou preso no pneu furado. Furou o pneu, troca, gente. Bateu o carro, arruma. Tá tudo bem? Tá todo mundo vivo? Bateu o carro, arruma. Às vezes eu vejo as pessoas batendo o carro e elas saem do carro. Meu, primeiro, o que mais é possível, universo? O que mais é possível? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Não se apegue a nada, tudo é transitório. Se você precisar vender um carro hoje, venda. Se você precisar comprar, compre outro. Se você precisar mudar de casa, mude. Ah, meu Deus, mas casa tem que ser para o resto da vida. Onde está escrito isso? Na tua realidade. Então, o que mais é possível? Tem gente vendendo os imóveis e colocando em bolsa de valores e perdeu muito agora e vai ganhar muito depois. E tá tudo certo. Por quê? Porque tudo é uma escolha. E quando eu vibro nesse padrão de escolher, de receber, porque a escolha, quando você se joga nesse mundo de escolher, de simplesmente escolher como reagir. Aconteceu algo, você diz o que mais é possível, quanto mais tem disso para mim, quanto mais eu posso ter, ser, receber. Porque você pode morar em Chapecó, você pode morar nos Estados Unidos, você pode morar em qualquer lugar do mundo. É só você querer, é só você escolher. Tem que quebrar muitas crenças, muitos padrões, tá? Mas você vai deixar sua mãe sozinha, você vai abandonar sua cidade de origem. Nossa, e a sociedade, né? O que todo mundo vai falar? O que mais é possível? Eles vão falar de você até que eles encontrem uma próxima pessoa para falar. Porque as pessoas que estão no julgamento, elas se julgam. Então, elas vão julgar elas mesmas primeiro, que é a maior maldade que elas fazem, depois elas vão julgar os outros, e vão julgar os outros. Então, para quando a gente é julgado, para quando a gente julga uma pessoa, nós perdemos em torno de 5 mil reais para cada julgamento. Cada julgamento que eu faço de alguém, eu perco em torno de 5 mil reais. Cada julgamento que eu aceito do outro, eu ganho em torno de 5 mil reais, tá? Esse número é variável. Entenderam o que eu falei? Então, quando alguém diz, nossa, mas a Juliana é fora da casinha, e eu digo, uau, o que mais é possível? Me julguem, que eu acho que a ele já colocou a frase ali, me julguem. Quando eu aceito o julgamento, porque tudo que eu aceito não solidifica, não fica comigo. Quando eu começo, não, eu não sou louca, porque você tem que entender, e aí você começa a cair no mundo da explicação, no mundo da justificativa, e você começa a justificar. Quando você começou a explicar, quando você colocou, mas, então, é que assim, você tem que entender. Cara, quando você tá falando isso, você tá no padrão de julgamento, ou do auto-julgamento, ou você tá se julgando, tá julgando alguém. Cada vez que você julga alguém, você perde dinheiro. Dinheiro é energia. Aí as pessoas me dizem, como é que eu não consigo me relacionar com dinheiro? Por que o dinheiro não vem pra minha vida? Por que eu não consigo fechar clientes? Como, Juliana, tu tem uma agenda lotada de coaching? Como tu consegue? E olha que eu ainda julgo muito, tá? Eu perco muito dinheiro ainda, porque o meu desafio é um desafio muito grande. Então, assim, porque o dinheiro, ele é relacionamento. Então, quando você aceita tudo, o dinheiro vem também. Porque dinheiro tem muito julgamento, tem muita dor, tem muita coisa junto com a energia do dinheiro. Então, quando você aceita simplesmente as coisas como são, e você diz para alguém, quando alguém te critica, te questiona, e te diz assim, nossa, como você se separou desse marido maravilhoso, dessa mulher maravilhosa? Ué?
Me julgue, tá tudo bem, pode me julgar. Foi só uma escolha que você fez. Ninguém está no seu lugar. Mas aí quando você começa a explicar, mas é que você não sabe, que você não vivia com ele. Aí você começou a falar mal da pessoa que você viveu, que você escolheu, que serviu a você, a tua alma, a tua família, talvez tenha até te dado filhos. Então você, nesse momento, quando você faz isso, você cai no julgamento. E quando você cai no julgamento, você para de se conectar com a energia do dinheiro, com a energia da prosperidade e da abundância. Porque o dinheiro é prosperidade e abundância. Olha a tia Sara aqui, bom dia, tia. Dinheiro e energia é a energia da alegria. Muito bom, tia. E a alegria está em a gente sair do julgamento, a gente sair de questionar algumas coisas, de querer desenhar as pessoas como elas deveriam ser, né? É óbvio que a gente queria desenhar todo mundo como se fossem nossos, mas a gente é apenas um agente externo. Lembra que aquela pessoa está na caminhada dela, no processo dela, e a gente é apenas um agente externo. E se você quiser usar bem os agentes externos, busque autoconhecimento, busque cursos, transforme a tua vida, deixe tudo entrar em você de uma forma assim a movimentar e a mexer com tudo isso. E autoconhecimento dói pra caramba, tá? A verdade, ela dói agora, mas a mentira, ela dói para sempre. Sabe? Viver no mundo da mentira, ela dói para sempre. Ela te aprisiona, ela te coloca. Quando você diz assim, eu não posso tal coisa porque vão me julgar, porque eu sou muito importante, porque tá todo mundo me olhando. Nesse momento, você tá fazendo uma maldade com você e você tá se aprisionando a tua alma dentro de uma existência e dentro de coisas que você acredita que vai fazer os outros felizes. Loucura, loucura, loucura. Nós não fizemos ninguém feliz, exceto a nossa alma. A gente não consegue fazer os nossos filhos felizes. A gente consegue ser um pai e uma mãe feliz. Se você for um pai e uma mãe feliz, existe uma possibilidade dos seus filhos reconhecerem em você a felicidade e a alegria. E aí sim eles conseguirem dizer assim: olha, eu me alegro, eu quero ser como o papai, eu quero ser como a mamãe, ok? Então, vocês saíram com vários decretos. Eu e a tia Sara somos facilitadoras de barras de Axis lá no Instituto IOD. Eu digo para vocês, o curso de Axis mudou a minha vida, tá? A minha vida profissional, assim, depois, pessoal e profissional, mas eu já tenho 3 formações de coaching, eu tenho uma de master, e eu mudei a minha forma de trabalhar como coaching depois que eu conheci o Axis, tá? Porque ele justamente joga para ele tira a gente de vários campos de julgamento. Então, eu acredito que meu trabalho melhorou muito, eu me sinto muito mais leve trabalhando com as ferramentas do Axis. Então, você não precisa colocar uma pessoa na maca e aplicar a Axis, né? Porque a Axis é um processo onde a gente coloca a mão na cabeça das pessoas e aciona pontos. São 32 áreas da nossa vida, né? Então, a gente dinheiro, aprendizagem, comunicação, empoderamento, né? São áreas que realmente mobilizam sexualidade, corpo, alegria, sonhos, propósito, muitas coisas a gente aciona com Axis. Mas você não necessariamente precisa usar para os outros. Então, você pode usar para você pode usar para construir uma realidade para você, né? E se você é um empresário, você vai conseguir lidar com os seus colaboradores, você vai sair do julgamento, porque é tão bom não precisar julgar as pessoas e dizer, ok, está tudo bem, ela é assim, porque você sabe que não está saindo energia de você, não está saindo energia, você não está projetando nada que não seja uma escolha. Então, você sempre pode escolher. Primeiro, pessoal, mantenha-se no padrão de dizer que você, de entender, de aceitar, de compreender que você tudo pode, que você pode muito mais, tá? Muito mais do que você acredita poder. O que você acredita é apenas o que você conhece. E tem um mundo que você não conhece. Então, eu te convido a conectar esse mundo que você não conhece. E tem muitas realidades, muita coisa legal por aí. E eu aceito. E o que mais tem para mim, né, universo? O que mais tem para mim? O que mais tem para mim? O Axis, a tia Sara colocou aqui, inclui tudo, sem julgamento. Isso, inclui tudo. Inclui qualquer comportamento, qualquer sentimento, qualquer ação. Então, a gente tomar consciência e dizer, eu sinto isso agora, né? E às vezes nos perguntar de quem é esse sentimento, né? A quem pertence tudo isso. A minha vida também mudou, a Elisângela coloca aqui, após o Axis Consciousness. É empoderador, é verdade, é um empoderador, e a gente usa vários campos de energia e tudo flui com facilidade, alegria e glória para quem tem Axis. Pessoal, julgamento e auto-julgamento foi o tema de hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Preciso de tema. Hoje é sexta? Nossa, é verdade. Que mais é possível, né? Interessante ponto de vista que é sexta. Hoje é sexta-feira. Uau! É verdade, é verdade. Sexta-feira.
quando a gente não se apega mais que dia é, né? A gente não precisa mais contar o dia da semana, todo dia é um dia. Vocês todos são fantásticos, são maravilhosos. Muito, muito, muito obrigada. Postem, por favor, me marquem. Um beijo no coração de vocês.